Welcome back! E hoje nós veremos os números em inglês. Quantos números você conhece? Você sabe contar de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 50, de 1 a 1000? Você sabe todos os números em inglês? Deixa aqui nos comentários, no começo dessa aula, quais números você conhece. Mas vamos começar. O ponto positivo é que os números em inglês são exatamente como os números em português. A única diferença é a sua pronúncia. Sem mais enrolação, vamos começar contando de 1 a 10 em inglês? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode perceber aqui que no 3 a gente tem um TH aqui, o que confunde muita gente, porque as pessoas acham que você precisa falar o 3 certinho. Do contrário, vão entender 1, 2, árvore, 4, 5. Isso é mentira, tá? Ninguém é burro o suficiente para achar que você falou uma árvore no meio de uma contagem. As pessoas são mais inteligentes do que isso. Então, se você não conseguir falar o 3 com o som do TH, você pode falar tree mesmo. Mais pra frente aprenderemos o som do TH. Mas, por enquanto, pode ficar só no tree mesmo. Tree significa árvore, mas ele é muito parecido com 3. A única diferença é o som do TH. Então, mais uma vez, do 1 ao 10, eu peço que agora você repita comigo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Do 1 ao 10, nós já temos. Agora vamos do 11 ao 20. 11, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui é algo interessante. Depois do 12 vem o 13, certo? Perfeito. No inglês, o 12 é 12, o 13 é 13. Pode perceber que do 13 ao 19, a gente tem a palavra teen no final. T-E-E-N. Em inglês, T-E-E-N. Já tivemos aula do alfabeto aqui, então você já sabe como soletrar. Temos essa palavra que é a contração da palavra teenager. Teenager. Teenager nada mais é do que adolescente. Ou seja, do 13 ao 19 é como se você estivesse falando que as pessoas naquela idade ainda são adolescentes. E o teen precisa ser muito puxado mesmo. 19, 14, 17, 15. Você precisa colocar esse teen. E a gente vai descobrir mais pra frente o porquê disso. Vamos ver mais uma vez, do 11 ao 20, e agora eu peço que você repita junto comigo, lembrando que precisa colocar uma ênfase no teen no final. Vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegamos no 20. Você pode ter percebido que, ao invés de falar 20, eu falei 20. Eu acabei excluindo o último T da palavra. E isso varia de sotaque para sotaque. Nos sotaques britânicos, eles falariam 20. Nos sotaques americanos, eles falam 20, excluindo o T. Geralmente, quando um T vem depois de um N em uma palavra, o T é excluído e só fica o N, tá bom? Mas, se você quiser pronunciar o T, você acha mais interessante falar 20, fique à vontade. Depois do 20, como é que vai funcionar? Exatamente como no português. Quando a gente chega no 20, no português a gente fala 21, 22, 23. A gente fala o 20 e depois o número do 1 ao 9, não é isso? Maravilha. No inglês é a mesma coisa. A gente vai falar o 20 em inglês e os números de 1 a 9. Ou seja, 20 e depois 1, 2, 3, 4, 5, depois do 20. Ou 20. Eu vou falar 20, tá? Peço licença para falar 20 porque é mais fácil para mim. Então, veremos agora do 21 ao 30. O 20 não muda. O que vai mudar é contar do 1 ao 9 em inglês, que você já sabe. Então, aqui é só praticar o 20. Eu vou contar primeiro, depois você conta junto comigo. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maravilha. Então, pode perceber que o 20 se manteve igual, ele não mudou em nada. E a única coisa que a gente fez foi adicionar do 1 ao 9 na frente do 20. Vamos mais uma vez e peço que você repita comigo agora. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Chegamos no 30. O 30 é o 30. Também temos o TH, que é um pouquinho mais complicado de falar. Imagina como fica 33, hein? Se você não se sentir confortável falando 30,
pode falar 30, não tem problema. Pode perceber também que a minha pronúncia do 30 não é exatamente como está escrito. Aqui vai mais uma dica de pronúncia, se você me permite. O T, ele é muito excluído no inglês, muito excluído mesmo. Então, se você percebeu, como a gente havia falado, no 20, a gente pode excluir o T para ficar 20. E a mesma coisa no 30, a gente pode excluir para ficar 30. A gente vai excluir o T da pronúncia. A contagem do 30 até o 39 vai ser exatamente como fizemos do 20 ao 29. Falaremos o 30, na frente do 30 colocaremos do 1 ao 9, para fazer do 31 ao 39. Acredito que nós não precisamos ir do 31 ao 39, porque você já entendeu como funciona. A partir de agora, você só precisa conhecer as dezenas, 30, 40, 50, porque o que vai na frente você já sabe, que é do 1 ao 9. Então, vamos para o 40. Como que fica 40 em inglês? Temos o 40, 40 ou 40. De novo, exclusão do T na pronúncia é a sua escolha, você decide, tá bom? Apenas 2 exemplos com 40 pra gente entender. 45, 49. Deixa eu só voltar no 30 rapidinho para te dar 2 exemplos também. Temos o 33, 33. Fica aí como desafio para você falar. 33 e 37. Então, vimos o 30, o 40, vamos para o 50. Para lembrar do 50, você só precisa pensar naquele cantor americano, 50 Cent. O nome dele é literalmente 50 centavos, o nome artístico, né? 50 centavos. Já temos o 50, 50, 50. Aqui não precisamos transformar o T em R, podemos falar 50 do jeito que tá, não precisa falar 50. Eu acho até que fica mais feio falar 50 do que 50. Mas enfim, veremos 2 exemplos com 50. Temos o 55 e o 59. Podemos ir para o 60. 60. 2 exemplos. 62, 68. 62, 68. Podemos seguir para o 70, que é o 70 ou 70. Aqui, essas 2 pronúncias são aceitáveis. 70, falando o T, e 70, excluindo o T. 2 exemplos. 71 e 74. Seguindo para o 80, temos o 80. Aqui transformamos o T em R, ou excluímos o T, né? 2 exemplos. 88, 84. 88, 84. E a última dezena que temos é o 90, que em inglês fica 90 ou 90. 2 exemplos. 94, 99. Você pode até ter lembrado de Brooklyn Nine-Nine, que é uma série muito boa, inclusive. Essas são as dezenas em inglês. Mas eu não sei se você reparou em uma coisa muito interessante. Vamos pegar o 60 como exemplo. 60 a gente sabe que é 60. Mas você lembra como que é 16 em inglês? É só colocar o T no final, não é? Lembra lá atrás que a gente falou que é necessário colocar uma ênfase muito grande no teen, quando a gente fala do 13 ao 19? É aqui que você vai entender por quê. O 60 e o 16, por exemplo, são muito parecidos. O que vai diferenciar os dois é a ênfase que você coloca no final da palavra. Se eu coloco a ênfase muito longa, eu estou falando 16. 16. Se eu não coloco muita ênfase, eu estou falando 60. 60. E acabou aqui. Mesma coisa com o 70, por exemplo. 17. 70. O 80. 18. 80. O 50. 15. 50. O 40. 14. 40. Pode perceber que quando eu dou a ênfase no teen, você entende que é 14. Se eu não dou a ênfase, você entende que é 40. É por isso que é tão importante a gente dar ênfase no teen, quando a gente está falando do 13 ao 19. Eu espero que tenha ficado claro. Podemos seguir agora. Chegamos no 99, no nosso 99, podemos ir para a nossa centena. Centena em inglês é 100. 100. Agora é o número que fica na frente da palavra 100, porque a pronúncia do inglês é mais ou menos assim: 1 centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas. Ou seja, a gente vai falar o número que está na frente e o 100 depois, a centena. 1 centena, 100. 2 centenas, 200. Para a gente traduz como 100, 200, 300, 400 e etc., porque a gente tem essa segunda forma de falar de centenas. No inglês, não, ele só tem o 100 mesmo. Então, vamos contar agora de 100 em 100 até o 900. Vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Aqui vimos as centenas redondas.
não tem números quebrados no meio. Mas vamos ver agora como ficam os números quebrados no meio. Primeiro exemplo, 110. 110, como você acha que fica? 110. 110. Próximo exemplo, 843. 800 como que fica? 800. 40 como que é? 40. E o 3? 3. Perfeito. Então temos 843. 330. 330. 330. Seguindo, 999. 999. 999. Vamos ver mais 4 exemplos e a gente passa para o 1000. 440. Fica 440. 440. 545. 445. Pode perceber que algumas vezes eu não uso and entre a nossa centena e a nossa dezena. 545. Isso é opcional no inglês. No português a gente fala 545. Se você não quiser falar no inglês, não tem problema. Funciona do mesmo jeito. Você tem essa escolha de falar 545 ou só 545. Dá na mesma, tá bom? Próximo, 689. Ficará 689. 689. E aí, o último, vamos voltar para o 999, porque depois dele vem o 1000 e aí fica mais fácil. 999, como já falamos, e você deve se lembrar que é 999. Perfeito. Depois do 999, temos o 1000. Chegamos na casa do milhar. 1000, em inglês, é o thousand. E aí, como você já pode imaginar, nós falaremos o número do 1 ao 99.999 do mesmo jeito. E aí, como você pode imaginar, a gente só vai colocar o thousand na frente dos números. Podemos contar do 1 até o 99 só colocando o thousand na frente. O 99 com o thousand na frente vai virar 99 mil. Vamos contar de 1000 até 10.000? Vamos lá. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8,000, 9,000, 10,000. Ufa! O thousand, como você já deve ter percebido, também tem um TH. Se você não se sentir confortável falando thousand desse jeito, você pode falar thousand, não tem problema. O som do TH a gente vai pegando aos poucos mesmo, mas é importante que você tente dessa cuspida para falar o TH. Vamos ver alguns exemplos do que vimos até agora? Primeiro exemplo, 1110. Como que ficaria isso? 1110. Próximo exemplo, 2843. 2843. Próximo exemplo, 5330. Temos 5330. Próximo exemplo, 9.999. Temos 9,999. Agora vamos complicar um pouquinho mais. 94.440. Ixi, como é que fica agora? É simples, é só a gente falar o 94 em inglês, colocar o thousand na frente e depois a gente continua com 100, como a gente já aprendeu. Vamos ver. 94,440. Próximo exemplo, 85.545. 85,545. Próximo exemplo, 56.649. 56,649. Próximo exemplo, 99.999. Temos 99,999. Mas acho que ainda tá um pouquinho fácil. Vamos complicar um pouco mais? Próximo exemplo. 528.850. E agora? Nós temos uma centena aqui também. Como é que vai ficar? Falaremos a centena normalmente. A única diferença é que no final da primeira centena que temos aqui, a gente vai falar o thousand. Vamos ver como é que fica? 528.850 vai ficar assim, ó. 528,850. Pode perceber que eu falei 528 mil. 528, 1,000. Próximo exemplo. 439.955. Ficará 439,955. Próximo exemplo, 845.699.
759. Ficará 845,759. E o último exemplo, com 1000, 999.999. Temos 999,999. Depois de 999,999 vem 1 milhão. 1 milhão, 1 million. E aqui segue a mesma regra do 1000. A gente vai falar o número primeiro, depois a gente coloca o million na frente. Vamos contar de 1 até 9 milhões. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million, 100 million. Vamos ver alguns exemplos dos milhões? Prepara o coração que agora é número. Já tô ficando zonza de tanto número que a gente tá vendo. Primeiro exemplo, 1.231.110. Vamos lá, devagar. 1.231,110. Próximo exemplo, 26.485.545. 26.485.545. Nós veremos menos exemplos do que vimos anteriormente, porque são muitos números, então pode ficar meio confuso. Veremos apenas mais 3 exemplos. Seguimos. 167.528.850. Ficará 167,528,850. Nossa, agora embaralhou foi tudo. Calma que você vai entender como posicionar todos esses números e onde falar o quê. Calma. Veremos mais 2 exemplos e seguiremos. Próximo exemplo. 382.439.955. Ficará 382.439.955. E último exemplo, seguindo o padrão do que vimos até aqui, terminamos com os 99999. Temos 999.999.999. Já te desafio aqui a falar esse número rápido. Ficará 999.999,999. É isso. Depois desse número, nós temos o bilhão. Bilhão, em inglês, é billion. E aí vai do 1 até o 999 billion. E aqui, seguindo o padrão, você só vai colocar o número que nós já conhecemos na frente do billion. E o mesmo para o trillion, que é o trilhão. Depois disso, a gente não precisa ver mais, tá? Chegando no bilhão, no trilhão, eu acho que vai confundir muito a nossa cabeça se a gente ver exemplos. Então, vamos parar aqui no milhão mesmo. Vamos agora entender a lógica dos números, do que falar, do que não falar, como falar. Vamos usar esse número aqui de exemplo. 6.795.315. Vamos começar vendo o número de trás para frente. Teremos os 3 primeiros números, que é o nosso 100, certo? Maravilha. Se na frente desse 300 que a gente tem aí tiver um ponto, o número que estiver do lado direito do ponto será acompanhado do 100. Ou seja, temos 300 nesse exemplo. Depois a gente fala o 15, né? 315. Exatamente como o português. Pode prestar atenção. Do lado direito do ponto, a gente tem o nosso 100, a nossa centena. Já do lado esquerdo do ponto, teremos sempre o 1000. Ou seja, tirando o resto dos números, ficaremos com 5,315. Do lado direito do ponto, 100. Do lado esquerdo, o número que está coladinho no ponto do lado esquerdo, 1000. Até aqui tudo bem? Só recapitulando. Entrou na casa do milhar, entrou na casa dos 1000, vai ter um ponto para fazer a divisão dos 3 números. Sabemos que os números são divididos de 3 em 3 por ponto. Sempre que tiver um ponto do lado direito do ponto, o primeiro número do lado direito do ponto vai receber o 100 junto com ele. Já o número que tiver coladinho no ponto do lado esquerdo vai receber o 1000. Até aqui tudo bem? Maravilha. Mas e se tiver 2 pontos? Porque aqui a gente está vendo um ponto só por enquanto. Se a gente for para o outro ponto, vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai subir o nível. No primeiro ponto, do lado direito, temos o 100. Do lado esquerdo, temos o 1000. No segundo ponto, como é que vai funcionar?
O lado direito vai continuar exatamente da mesma forma, com 100. Sempre o número que estiver do lado direito ficará como 100. O que vai mudar apenas é o número do lado esquerdo do ponto, que ao invés de 1000 será million. Eu espero de coração que eu não esteja confundindo demais a sua cabeça. Mas a única coisa que você precisa entender é que é exatamente como o português. Esse número que você está vendo. Como que você falaria em português esse número que você está vendo? 25.836.491. No inglês é exatamente da mesma forma. Vamos olhar os pontinhos, ó. De trás para frente, temos o primeiro ponto. Do lado direito, temos o 4, que é o 400. Do lado esquerdo, temos o 6, que é o 6.000. Andando mais um pouquinho, temos o segundo ponto. Do lado direito, temos o 8. Como ele está do lado direito do ponto, 800. Do lado esquerdo, temos o 5. Como já é o segundo ponto, é o 5 milhões. Vamos falar em português, devagar, e em inglês, para você entender tudo bonitinho. 25.836.491. Em inglês, 25.836.497. Dificilmente você vai usar esses números grandes, tá? Só para deixar claro. Geralmente os maiores números que a gente usa são os números dos anos de nascimento mesmo. E aqui vai algumas dicas para esses números. Quando se fala em anos de nascimento, os falantes da língua inglesa não falam, por exemplo, vamos usar um ano de exemplo, 1999. Eu não nasci em 1999, tá? É só como exemplo. Mas vamos supor que eu tenha nascido em 1999. Os falantes da língua inglesa não vão dizer I was born, eu nasci in 1999. Eles não vão falar eu nasci em 1999. Eles não falam assim porque é muito longo. O que eles fazem? Eles dividem em duas dezenas. Eu nasci em 1999, ou seja, eu nasci em 1999. Outro exemplo, 1987. Eles não falam 1987. Eles falam 1987. O ano, por exemplo, da pandemia. Eles não falam que o ano da pandemia foi 2020, 2020, literalmente. Eles dividem em dois e aí fica 2020. A pandemia foi em 2020. Em que ano estou gravando esse vídeo? 2024. Eu poderia dizer 2024. Poderia. Mas é mais rápido eu falar 2024. Esse vídeo está sendo gravado em 2024. Então fica aqui a dica. Geralmente para falar no ano de alguma coisa, eles dividem em duas dezenas. E aqui só mais uma dica que você pode ver por aí. Última dica, prometo. Geralmente o 100 ele é usado até o 9, né? 900, certo? Depois disso vem o 1000. Só que o 1000 é uma palavra grande e complicada de se dizer. Se um americano está devendo, por exemplo, $1.500, ele dificilmente vai falar que ele está devendo $1,500. Dificilmente isso acontece. O que eles fazem? Eles seguem usando o 100, mesmo para o 1000. Como assim? De novo, eles vão dividir o número em dois, e a primeira parte do número, eles vão colocar o 100 na frente. Logo, se eu estou devendo 1.500, vamos dividir, vai ficar 1500. Se eu estou devendo, por exemplo, 3.752, ele pode falar que ele está devendo 3.752. Mas geralmente ele vai falar que ele está devendo 3.752. Então é comum ver isso também, tá bom? Geralmente é em dívida que se fala assim, né? Por exemplo, se você ouvir falar um 2200, não acho que ele está falando 20.200. Sei lá, não sei nem como é que ficaria isso. Ele só está falando 2.200. É uma dica básica que talvez não mude nada na sua vida, mas se você ouvir por aí, você vai entender o que a pessoa tá falando. Que, por exemplo, se falam 2200, você fala, nossa, 100? 2200, tá certo isso? Tá certo pra eles. Porque lembra-se que a centena é um número seguido de dois números. Como eles dividiram os outros dois números na frente, continua sendo a centena. Então, 2200, 2200, tá bom? Eu espero de verdade que eu não tenha confundido muito a sua cabeça. Sério, sério, sério. Mas, por favor, se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, para que a gente possa te ajudar. E não pense, você, que eu te deixarei só com essa aula. É claro que teremos um homework para você, ou seja, uma lição de casa. Lá no finalzinho do vídeo, você verá 10 números. A sua lição de casa
é escrever por extenso esses números em inglês, tá bom? Mais uma vez, se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. As respostas dos exercícios estarão na descrição do vídeo. Então, você pode escrever aí no caderno, escrever no celular mesmo. E para conferir, é só abrir a descrição do vídeo. Fechou? Maravilha! Falar rapidinho só que, se quiser praticar mais, tem o nosso e-book aqui embaixo. Se não quiser adquirir, tá tudo certo também. Seja com o nosso e-book ou não, o importante é você praticar. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui a gente ensina inglês para você de grátis, de graça. Curta o vídeo se você gostou da aula, compartilhe com um amigo para que ele aprenda inglês junto com você. E se quiser, ative o sininho das notificações para ficar ciente de todas as aulas que entrarem no canal. Se quiser alguma aula específica, também deixa aqui embaixo. Thanks for watching the video. See you in the next one.